Bom, o Corinthians deu início à sua fase decisiva de Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Goianiense, uma vitória obrigatória pensando em permanência. Atlético Goianiense lanterna, desde ali da primeira parte do campeonato, já assumiu a lanterna e não largou mais. E fez uma boa partida na Neoquímica Arena, animou o torcedor em Itaquera, estádio lotado mais uma vez, mais de 40 mil torcedores lá no estádio do Corinthians. Se tivesse mais capacidade, teria enchido ainda mais. Um bom jogo do Corinthians. Nos últimos 3 jogos perdeu para o Botafogo, que é válido. Não, vamos pegar um recorte de 4 jogos. Venceu o Flamengo, o todo-poderoso. Perdeu para o Botafogo no tapetinho, então isso é um resultado normal. E foi vitorioso contra o Fortaleza no Castelão. O Fortaleza não perdia lá há mais de 13 jogos. E aí o Corinthians foi lá e derrotou numa partida suprema do Clube Paulista. E hoje vence o Atlético, ontem no caso, né, domingo, vence o Atlético Goianiense e convence. Desde o primeiro minuto amassando a equipe goiana, desde o minuto do 1, iniciando, pressionando, um time com muita vontade, um time com muito empenho, é aquele time que não desiste de nenhuma bola, pode não ter o maior talento do mundo, mas não desiste de nenhuma bola. Mas agora, com as chegadas dos reforços, o Corinthians tem a obrigação de se permanecer na Série A, porque tem uma das folhas salariais mais caras do país, e se você for pegar os elencos ali da parte de baixo da tabela, o Corinthians é superior a todos eles, menos, com exceção o do Fluminense, talvez. A gente teria que analisar peça por peça ali. Mas a gente pega a Juventude, Criciúma, Cuiabá, pega também ali o próprio Vitória, pega todos esses times da parte de baixo. O Corinthians tem um elenco melhor, tem a folha salarial, uma das mais caras do país, se eu não me engano é a 3ª ou a 4ª folha salarial mais cara de todo o país. Então tem a obrigação de se manter na Série A. E é para isso que o presidente Augusto Melo fez certas loucuras, né? Contratando Memphis Depay, Carrilho, entre outros jogadores que chegaram nessa janela do meio do ano. Bom, vamos lá, eu trouxe alguns destaques do jogo e alguns destaques individuais do Corinthians. Começando com o Romero, né? O Romero é um cara muito criticado pela torcida, um cara que a torcida pega no pé muito. Nos últimos 5 jogos, o Romero já soma 3 gols. E todos gols importantes, viu? Se a gente for pegar gols ali, são gols realmente válidos. Ele faz o gol da vitória contra o Flamengo, faz o primeiro gol contra o Atlético Goianiense, quando estava 0-0. Então, muito importante a participação do Ángel Romero ali, para trazer todo esse empenho da torcida. E ele também faz um gol contra o Juventude. Ele faz um gol contra o Juventude. Acaba desperdiçando um pênalti contra o Botafogo. Mas é um cara que tá vivendo boa fase e a torcida do Corinthians realmente tá olhando ele com outros olhos. Já o Thales Magno é uma contratação muito importante, né? Ramon Dias considera ele um reserva atualmente, porque ele começou jogando contra o Fortaleza, começou no banco contra o Atlético, mas é um cara importante que chegou dos Estados Unidos, ex-Vasco. Thales Magno em 6 jogos já de campeonato. Isso aqui falando de Campeonato Brasileiro, viu? Tem 2 gols, números bons. Se a gente for pegar os números do Wesley, o Wesley fez 2 gols contra o Fluminense e não fez mais nada, né, durante um bom tempo. Então o Thales Magno é um bom suplente em relação ao Wesley, e o jogador até mais pronto. Acho que foi uma boa contratação do Corinthians, visando essa perda aí do Wesley, que, vamos ser sinceros, o Wesley depois daquele jogo contra o Fluminense cai demais o futebol, não joga praticamente nada até se transferir para a Arábia Saudita. E para mim o principal jogador desse time se chama o Garro, né? Argentino. Que contratação! A diretoria do Corinthians erra muito, mas essa contratação o Augusto Melo e a sua diretoria acertou em cheio. Um jogador relativamente não tão caro, que veio da Argentina, desconhecido, veio do Talleres e fazendo um campeonato incrível. 25 jogos no Campeonato Brasileiro, 5 gols, 4 assistências. E se a gente for pensar tantas vezes que ele deixou o Alberto, deixou o Romero na cara do gol, esse número aqui teria sido muito maior. Finaliza de fora da área, cruza, domina o meio campo, ele com liberdade, é um absurdo. Deitou e rolou para cima do Flamengo, deitou e rolou contra o Atlético Goianiense. É um cara muito importante, um cara muito bom de bola, esse tal de Garro, Rodrigo Garro neles. Jogador muito importante para o Corinthians. E também tivemos a ilustre estreia de Memphis Depay. Memphis Depay fez a sua estreia com a camisa do Corinthians. Estreia modesta, dá para ver que ele tá um pouco pesado ainda. É um jogador ainda
voltando de ritmo, conseguiu uma boa finalização ali. O Pedro Rangel teve que fazer uma defesa um pouco difícil. Uma estreia boa, mas um ponto positivo que não vai ficar tudo nas costas dele, né? O Yuri Alberto voltando a ter boa fase. O Yuri Alberto, muita raça, muita disposição, fazendo boas jogadas, tomando boas escolhas. Então, parece que essa fase ruim do Yuri Alberto vai se chegando ao fim e ele vai contribuindo da maneira que pode pro plantel do Corinthians. Nova era, o Corinthians mudou de postura, não é aquele time passivo que todo mundo faz o que quer. Tem chance sim de ganhar do Flamengo e avançar para as semifinais da Copa do Brasil, principalmente porque decide em casa. Se consegue um empate ou até mesmo uma vitória por um gol no Maracanã, fica muito tranquilo para o Corinthians conseguir a classificação dentro de sua casa. Tá com uma vantagem espetacular pela Sul-Americana e não despregou do pulo ali, né? Continua na zona de rebaixamento, mas o Fluminense perdeu, o Vitória perdeu. Então o Corinthians está ali, naquele pulo. Uma vitória do Corinthians ele pode ir até 13º, porque se eu não me engano ele está a 2 pontos do Atlético Paranaense com 30. O Atlético Paranaense tem jogo a menos, mas ali a gente já avisando essa diferença, né? Bom jogo do Corinthians, o Corinthians voltando a ser temido, o Corinthians voltando a jogar bem em casa, porque vai ser crucial vencer todos os jogos em casa e pontuar fora também, porque a briga vai ser até o fim. Mas um novo gás e um Corinthians mais preparado dessa vez para se permanecer na Série A. O que você achou do vídeo? Deixe seu like aí. Não esquece de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal, beleza? Forte abraço para você, uma ótima semana e tamo junto.